Eu tenho sentido que trabalhar com o canal exige um esforço principalmente mental, porque essa parte de criar coisa todo o tempo, muitas pessoas que não criam, elas não entendem que é meio difícil. Às vezes você tem umas crises ali, porque realmente tem que criar coisa, tem que produzir conteúdo, e é um trabalho que cada vez mais eu percebo que é integral, assim, não tem uma hora onde você tem descanso, não existe isso, não existe férias, não existe descanso, é todo momento. Então as redes sociais é meu trabalho, o YouTube é meu trabalho, eu tô lendo meu trabalho, eu faço o vlog da minha vida, então a todo momento é trabalho. Só que é um trabalho que eu gosto muito, que é legal e tal, mas às vezes vai pesando. Eu, por grande parte da minha vida, assim, eu tive que manejar o canal e o meu trabalho na agência, na câmara, enfim. Só consegui mesmo trabalhar com o canal, começar por meados de 2019. Mas se eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, assim, pagar todas as minhas contas e ter uma independência financeira e tal, foi em 2020 e 2021. Porque 2020 foi o momento onde eu juntei bastante dinheiro porque eu queria morar sozinha. E a minha loja também estava ficando muito grande para minha casa, dos meus pais. E aí, em 2021, que eu comecei a sair do ninho, assim. E aí, tem dado super certo. Então, eu tenho conseguido juntar dinheiro e ainda pagar minhas contas. Então, tá 10 de 10. E por incrível que pareça, a pandemia me ajudou, porque houve muito mais procura pela literatura. Então, as pessoas voltaram a ler mais, voltaram a consumir mais conteúdo literário. Acabou unindo mais a gente em questão de comunidade, em questão de trocar informação, trocar ideia, trocar opinião. E isso é o centro da comunidade literária, né? A troca de opiniões e a troca dessa informação. Então, acho que foi por isso que foi não sei, acho que um dos nichos que mais cresceu durante esse período, justamente porque as pessoas precisavam dessa conexão humana e o Booktube, os livros, eles proporcionam essa conexão, né? Com o passar dos anos, os booktubers foram crescendo e transformando o passatempo de falar sobre livros na internet em um trabalho. Mas como explicar que essa atividade tão nova é uma profissão? Ainda mais para pessoas tão próximas como a própria família? É que é complicado essa coisa de profissão, porque existem diversas profissões, diversas coisas que você pode fazer. Existiu a fase onde, mas você só vai ficar sentado na frente do computador lendo? Esse é o seu trabalho. A gente está acostumado com um trabalho das 8 às 6, e que tem carteira assinada, e que tem férias, etc. Então, às vezes, as pessoas me veem trabalhando no canal, assim, e acha que às vezes não é trabalho, principalmente minha mãe, porque eles estão vendo você em casa, deitado lendo, mas eles não entendem que aquela leitura vai gerar conteúdo e tal. Os meus familiares, eles me incentivam e sempre me incentivaram a ler, isso não muda, mas quando a questão é trabalho, eu senti que eu precisei mostrar os recibos, as provas de que realmente isso estava dando certo para eles entenderem um pouquinho mais, até porque o YouTube, trabalhar para as redes sociais, é uma coisa dessa nova geração, né, desses últimos anos. Porque eles vê ali, no chão gravando, falando sobre livro, não vai achar que aquilo vai pagar minhas contas, né, porque eles estão acostumados, principalmente os dois são concursados, então é outra mentalidade de trabalho, só que trabalho é o que dá dinheiro. Então, assim, se tá pagando minhas contas, é um trabalho, se tá dando trabalho, é um trabalho. Então é um pouco difícil ainda de entender que isso realmente pode até trazer mais dinheiro e mais oportunidades do que um outro trabalho. Eu fui fazendo os dois por muito tempo até conseguir me manter e mostrar, realmente agora esse é meu trabalho, preciso que vocês respeitem. Hoje eles entendem, mas principalmente quando eu morava com eles tinha essa coisa de, às vezes, gravar stories de um livro, às vezes eu tava gravando e ele começava a gritar do lado. Gente, silêncio só um pouquinho, porque eu tenho que gravar, não quer que saia vocês gritando. Fala às vezes, mãe, você não pode me ligar quando eu tô no meio de uma reunião, por mais que eu esteja aqui em casa, agora eu preciso do meu espaço aqui, porque eu realmente estou fazendo uma coisa séria, estou trabalhando, estou conversando com empresas, estou produzindo um conteúdo. Hoje em dia eles têm mais essa consciência, porque eles veem que deu resultado e tal, e aí eles, não, vamos respeitar aqui o horário de gravar e tal. Mas tinha vezes, quando você tava fazendo live, que teve uma época que eu fazia live, e do nada minha mãe chegava lá, mãe, pelo amor de Deus, eu quero muito que você venha na minha casa, eu gosto muito da sua companhia, mas agora não dá, porque agora estou trabalhando. Como a minha rotina é flexível, eu consigo às vezes, você quer sair comigo esse horário? Então eu vou me programar aqui pra ser mais flexível e trabalhar antes ou depois. Mas assim, na hora do nada, assim, não, peraí, não é assim também, eu preciso de
que, né, um pouco antes você me dizer aqui como é que vai fazer pra eu me organizar. E hoje é bem tranquilo, hoje todo mundo fala de peito cheio, assim, ele lê muito por mês. Meu pai, qualquer um que ele vê na rua, ele fica falando que eu sou muito leitor, já leu... Quantos livros você leu na vida, Vitor? Ele fala assim pra mim, já leu 400, olha, leu 400. Então foi uma mudança de mente, assim, nesses 9, 10 anos que aconteceu hoje, já tá bem tranquilo. Trabalhar com produção de conteúdo literário para a internet permite que o influenciador tenha maior flexibilidade de horários. Afinal, ele é seu próprio chefe. Mas, por outro lado, fica a critério do influenciador definir uma rotina. O Victor Almeida, um de nossos entrevistados, conta um pouquinho mais sobre como é um dia comum de trabalho na vida de um booktuber. Num dia meu, eu acordo, vou responder alguns e-mails caso eu tenha alguma coisa pendente. Aí eu pesquiso as promoções do dia na Amazon, no Submarino, para entregar isso no grupinho do Telegram. Depois a gente vai passar pelo Catarse e ver pessoas novas que entraram, que é o meu grupo de apoio, né? O pessoal ali pode escolher me apoiar com um valor e receber várias coisas extras do canal. Depois, normalmente, já ali mais próximo da hora do almoço, pós-almoço, tem alguns conteúdos para produzir, de entregar de algum story para alguma empresa, para alguma editora. À tarde, caso eu ainda esteja no tempo ali, eu consigo fazer uma livezinha de leitura. Normalmente tem alguns dias que essa parte burocrática de e-mail, de ficar verificando, de colocar coisa aqui e ali, leva o dia inteiro. E eu vou conseguir ler durante a noite. Eu sento 7, 8 horas da noite para ler. Por incrível que pareça, quando a gente começa a trabalhar, principalmente sozinho, porque a gente ainda consegue ganhar um dinheiro com isso, mas o Booktube não é um nicho grande o suficiente para a gente ter equipes que ajudam a gente. Então, muito vai da gente mesmo. Mas, quando tem tempo, eu consigo daí esse restante do dia usar para leitura mesmo. A ausência de uma rotina, dita como comum dentro do mercado de trabalho, interfere em alguns aspectos da vida dos booktubers, sejam eles positivos ou negativos. Cabe a cada um, então, a partir de sua realidade, definir como fará seu trabalho. A profissão do booktuber não tem expediente. A gente trabalha das 8 à meia-noite se precisar, e edição e gravação de vídeo, graças a Deus não são todos os dias, porque senão a gente realmente não daria conta. Quando a gente precisa fazer isso, inclusive, já é um dia inteiro, então a gente ainda precisa arranjar horas para encaixar todas as outras partes mais burocráticas, toda a leitura. Eu tenho as minhas obrigações que eu tenho que fazer, então, por exemplo, eu estipulo, vamos gravar 2 vídeos por semana e vamos tentar, as fotos do Instagram, Stories e TikTok é uma coisa mais que eu faço mais natural. E eu não preciso colocar uma regra porque já sai naturalmente. Mas os vídeos no YouTube eu tenho que realmente eu foco 2 vídeos por semana. Tem vezes que eu gravo os 2 vídeos na sexta, tem vezes que eu vou gravando na semana e já vou planejando pra semana que vem. A gente trabalha de final de semana, coisa que às vezes precisa entregar alguma alteração que precisa ser feita, que é pra segunda-feira, infelizmente a gente tem que fazer no sábado, no domingo. E-mail, WhatsApp, essas coisas não tem hora pra chegar. Às vezes eu tô numa semana onde eu vou acordar mais cedo e daí eu vou fazer as coisas, aproveitar o dia. Tem vezes que não, tem vezes que eu realmente troco o dia pela noite, daí eu trabalho de noite e daí eu durmo de dia. Tem dias que eu vou gravar e eu fico o dia inteiro gravando, tem dias que eu passo a noite inteira acordada editando, então o meu horário é muito caótico. É às vezes um pouco cansativo, tem que aprender também a desligar, escolher momentos de agora eu não vou ver isso, agora eu vou focar em mim, porque senão também acaba surtando. Mas sai muito natural. Então eu leio um livro que eu gosto muito, eu quero muito falar dele, e aí eu posto, daí eu quero muito ver o que as pessoas acharam. E é muito, muito natural, sabe? Não é uma coisa que eu preciso ficar me forçando a fazer. E eu acho que essa é a diferença, porque como é muito natural e eu gosto de fazer, eu não preciso ficar estipulando 30 mil horários para fazer aquilo, ao contrário do que eu fazia no mercado de trabalho convencional. Conforme a tecnologia foi avançando, a qualidade das produções audiovisuais do YouTube aumentou. Os criadores perceberam então que tinha necessidade de aprimorar seus equipamentos de filmagem e locais de gravação. E com os booktubers não foi diferente. O Booktube me incentiva muito a sempre melhorar, a sempre buscar trazer esse conteúdo com excelência, então aprender mais, estudar mais, ir atrás de coisas novas. Eu fui comprando equipamentos melhores, então agora tá bem mais fácil. Tem luzes, antes eu só podia gravar de dia. E agora eu posso gravar a hora que eu quiser. Então, esse equipamento, esse cenário, coisa que quando eu comecei o canal, eu não tinha nem estante. Então, eu guardava os livros no guarda-roupa. Agora tem uma estante muito grande. Comprei uns negócios de LED aqui pro quarto, uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu fui estudar, aprender sobre isso. Agora eu tô craque nas iluminações. Então, sempre tá acrescentando, sempre tô trazendo coisa nova. Mas é uma coisa que eu fui, comprando, porque eu acho que ele tem uma qualidade. E uma coisa fácil de montar. Então, eu monto no meio da minha sala, eu gravo no chão, porque eu também tenho isso, eu não gosto de gravar sentado na cadeira, eu gravo no chão, que eu acho mais fácil. Então,
Eu acho que tudo vou ajustando conforme a minha personalidade. E a qualidade não melhorou somente no quesito técnico, mas também no processo de produção do conteúdo que será apresentado nos vídeos do canal. O canal, como ele é uma extensão de mim, eu acho que tem bastante coisas que você tem que fazer conforme a sua personalidade, conforme o seu nicho, o que você realmente quer passar. Eu sou muito minucioso com o meu trabalho, eu sou muito perfeccionista, então eu faço roteiro para tudo que eu vou gravar. Desde resenha até lista, por mais que seja alguma coisa mais simples, eu coloco os títulos dos livros e alguma coisinha sobre cada um para eu lembrar. Eu tenho muito disso, eu tô na edição, falo, putz, eu devia ter falado isso, queria ter falado aquela coisa. Então, o roteiro me ajuda a guiar ali. Gosto de fazer pesquisa também, às vezes, se for necessário para algum vídeo. Eu acho uma responsabilidade muito grande você falar com a internet e também influenciar pessoas, porque querendo ou não, tá influenciando pessoas. Então eu quero ter o controle do que as mensagens exatas que vão passar. Eu tenho o controle do que eu falo, eu quero ter o controle do que eu edito. No começo do canal era muito difícil porque o meu processo de fala não é linear. Então, às vezes pra montar um vídeo que faça sentido, que seja coeso a minha fala, às vezes eu tinha que fazer um processo de edição maluco, de juntar um monte de parte, às vezes pegar a parte do final e colocar no começo, porque eu sou esse caos. Eu tinha uma pessoa que editava, mas agora a gente não tá mais seguindo o trabalho, eu tô fazendo a minha própria edição, principalmente porque eu mudei o formato do canal, eu queria entrar nessa nova fase, e como eu sou muito perfeccionista, eu mesmo queria fazer, queria testar ali, ver como que funciona, se fica legal, se não fica, mas assim, foi um bom tempo fazendo tudo por conta, até conseguir poder dizer que agora eu consigo contratar alguém, consigo pagar alguém para me ajudar. A todo tempo, os booktubers se veem cercados de inúmeros títulos para ler e que podem chamar a atenção dos inscritos em seus canais. Mas é possível separar o que são leituras para trabalho e o que são leituras por lazer? As leituras é muito complicado, porque tudo que eu leio é trabalho. Tudo meio que vira um trabalho, por mais que seja algo que eu mesmo quis fazer, porque eu ia me divertir, porque eu ia gostar de fazer. Mas também transformar em trabalho, obviamente, a gente pega aquilo que a gente tanto ama, aquilo que a gente gosta, e cria um pouquinho de pressão, de obrigação em cima. Então, é muito difícil tentar manter esse controle também para você não cansar daquilo que você gosta. Claro que tem alguns livros que eu falo, vamos dar uma chance pra esse aqui, porque eu sei que as pessoas vão querer me ouvir falar dele e eu também tenho interesse em ler. Não leio coisas que eu não tenho interesse só pra falar. Eu até já tentei, mas eu não quero, porque no final eu vou acabar não gostando e eu vou começar, sabe, eu já vou começar o livro não querendo ler, e aí eu vou acabar a leitura não gostando do livro, e aí depois eu vou fazer um vídeo detonando o livro, porque desde o começo começou errado, sabe? Tem gente, claro, que gosta de assistir vídeo de gente falando mal de livro. É legal, engraçado. Mas, assim, eu acho que pra mim tem vezes que rola quando eu leio um livro que eu não gosto muito, eu falo. Mas eu não quero me forçar a ler livros que não tem nada a ver comigo. Então, é muito importante entender quando dizer não, quando aceitar alguma coisa, quando fazer, quando não fazer, porque senão você pode entrar numa carga de trabalho, e você pode acabar até saturando da própria leitura e não querendo mais fazer isso. Eu já tive fases em que realmente eu via os livros só como meu trabalho, eu tinha que produzir, eu tinha que fazer, eu criava aquela pressão na minha cabeça, e isso me deixava muito esgotado, isso me gerava ressaca literária, não conseguia ler, ficava, realmente lendo coisa que eu não estava gostando, até conseguir entender o meu ritmo, entender como trabalhar com isso e navegar nessa questão de trabalho versus hobby. E hoje em dia eu acho que eu tenho um balanço bacana, eu consigo entender melhor quando eu tô afim, quando eu não tô afim, quando uma coisa vai somar, quando uma coisa vai prejudicar, para também conseguir sentir prazer nisso. Acho que o mais importante é a gente, por mais que a gente esteja trabalhando, a gente tem que gostar. Então é isso, é uma jornada longa. Sendo assim, surgem duas perguntas. Atualmente, o que os booktubers andam lendo? E como eles vêm aproximando essas leituras do seu público? Hoje em dia, eu estou priorizando fazer os meus projetos e os meus vídeos temáticos. Agora, atualmente, eu estou lendo os livros que eu sempre tive medo de ler. E isso é um projeto que eu crio na minha diversão ali. Nossa, vai ser muito legal fazer isso, estou muito animado. Mas também, ao mesmo tempo, o meu chefe de mim mesmo já fica. Não, mas você vai ter que 3 dias para você ler isso aqui, porque você tem que soltar o vídeo naquele dia. Eu sou muito organizado, tudo é agenda no Notion, tudo é anotadinho, horário, não sei o quê, para sair aquela coisa realmente com excelência. Eu gosto muito de entregar esse conteúdo com excelência, então por isso que eu me cobro bastante, acaba virando um trabalho mesmo. A gente vai meio que tecendo esse senso crítico e assim, olha, isso aqui é diferente, mas é legal. Agora eu tô na astronomia. Não ficção de astronomia. Quem que quer saber? Mas eu quero, entendeu? Então eu faço isso. Vai que alguém quer ler. Então, às vezes, sempre tem. E por isso a gente conseguiu fazer vários livros que são um pouco diferentes. As pessoas lerem mais, porque vamos dar uma chance pra isso. E assim como qualquer outro influenciador digital, os booktubers também se preocupam com a exposição da imagem pessoal.
A Beatriz Palodetto, uma de nossas entrevistadas, explica como define o que é postável ou não postável no seu canal do YouTube. Agora, a vida pessoal, eu tenho, às vezes, bem especificado o que eu quero mostrar, o que eu não quero mostrar. Então, principalmente a questão de, da minha casa, onde eu moro, a minha família, é uma coisa que no começo era meio bagunçado, mas agora eu delimito certo, assim. Então, não quero ficar mostrando muito, até porque teve casos de pessoas meio invasivas, e eu acho isso meio perigoso, principalmente porque você tá mostrando muito sua vulnerabilidade, sabe? Às vezes, isso pode gerar um conteúdo, só que as pessoas não são todas legais. Claro que tem coisas pessoais que eu falo, então às vezes tem vídeos onde eu falo coisas mais pessoais da minha vida, mas, sei lá, às vezes se eu expor demais, eu vou me sentir pessoalmente meio que um zoológico, sabe? Não quero chegar a esse ponto, então eu tenho esse limite bem feito. Eu vou falar de livros e de coisas que eu quero expor e que eu acho que vai ser interessante. Um dos principais questionamentos dentro da comunidade do Booktube é entender onde estão os profissionais da área. Muitos deles se encontram nos grandes centros do Brasil, tendo mais oportunidades de trabalho. Porém, existe uma quantidade expressiva de influenciadores digitais literários residindo aqui, no estado do Paraná. O eixo Paraná faz muito influenciador digital. Realmente tem muita pessoa aqui. Eu acho que Londrina não só, tô falando da minha cidade, mas do Paraná no geral, né? Não só no meio literário, mas eu acho que existem muitos criadores de todos os ramos aí. É bizarro, porque comparado com São Paulo, por exemplo, a quantidade de booktubers que tem. E São Paulo, que é, gente, a maior população do Brasil tá em São Paulo. Mas por que no Paraná tem tanta gente? Fico muito feliz, assim, de perceber que tem pessoas próximas aqui. A gente tem muito essa questão de, tá todo mundo em São Paulo, as oportunidades estão em São Paulo. Se você quer fechar alguma coisa importante, que você more perto das empresas e tudo mais. Já perdi coisas que realmente era muito mais fácil pegar uma pessoa que já era de São Paulo. Mas é legal ter o pessoal aqui também. Eu fico muito feliz, tem a Bia, tem a Paola. E essa realidade também se estende ao grande número de leitores presente por todo o estado. Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, promovida pelo Instituto ProLivro, em 2020, 58% dos habitantes da região sul se consideravam leitores, totalizando aproximadamente 16 milhões de pessoas. Desse total, quase 35% são paranaenses. E olha que curiosidade legal da pesquisa. De acordo com os jovens entrevistados, pelo menos 10% deles já pegou alguma indicação literária ou leu um livro por causa de algum influenciador que trabalha com o YouTube. Na visão dos booktubers, é importante que esse incentivo à leitura se perpetue até o público jovem. E para que isso aconteça, é necessário trabalhar em conjunto com entidades públicas que se relacionam com a leitura, como é o caso dessa biblioteca aqui. Tem que fazer com que os jovens entendam que ler é legal. Sabe, ler não é, nossa, chato, não sei o quê. É legal, exige uma concentração, exige uma alfabetização, exige. Mas é muito legal, é muito enriquecedor. E eu vi que bastante bibliotecas fechou, e isso me dá uma tristeza, porque é uma das mais importantes, assim, na minha concepção. Porque é onde você tem um monte de livro que a pessoa não sabe se ela vai ler, se ela vai gostar, mas tá ali. Daí ela pega, ela folheia, tipo eu. Um monte de livro que eu li quando eu comecei a ler foi da escola. Então, é muito importante ter essa biblioteca para quem tiver interesse. E aí cabe a gente dar interesse, falar assim, vai lá, só visita, vai lá, dá uma olhada, pega o livro, folheia, leva pra casa, não precisa, sim, sem cobrança. Pega, vai, leva na sua casa, lê a primeira página, vamos ver se é isso aí. Se não gostou, devolve e pega outro. Então a gente precisa incentivar a galera aí na biblioteca e precisa ter a biblioteca para essas pessoas encontrarem. E o incentivo dado pelos booktubers não fica apenas nas telas do celular e do computador. Eles também se fazem presentes nos mais variados locais de leitura, incentivando com doações para o acervo desses espaços. Eu dou bastante livros, eu já doei mais de 500 livros para as bibliotecas no geral, então eu troco o livro aqui, levo o livro ali na biblioteca municipal, eu sei que o Vitor também faz, eu vou jogando livro nas escolas aleatórias, e é um monte de livro lançamento, assim, livros assim que se eu fosse vender, nossa, eu ganhei uma grana. E, assim, livros que eu quero que alguém leia. Os meus inscritos, às vezes, algumas pessoas que... mas você vai dar esse livro embora? Eu falei, meu filho, se ficar aqui eu não vou ler. Eu quero que alguém leia esse livro. E aí, quando eu peguei o livro lá na biblioteca, cara, ele tava destruído. Mas ele tinha sido lido por tanta gente. E é isso, entendeu? Ele tem que ser lido. E na minha casa ele não ia ser lido por ninguém. Como podemos acompanhar ao longo de todo o episódio, os booktubers buscam de diversas formas serem aceitos como profissionais, tanto por quem trabalha no mercado, como por quem trabalha na internet e também pela própria família.
Mas as pessoas de quem eles mais obtêm reconhecimento são aquelas que os acompanham diariamente em seus canais, seus inscritos. O Booktube, a gente passou juntos por essa transformação como comunidade no geral, né? A comunidade, ela não tem, por exemplo, nem no próprio YouTube a gente não tem uma categoria livros. A gente tem que colocar nossos vídeos como cultura ou entretenimento, mas chega um momento em que realmente você sente a necessidade de profissionalizar o seu trabalho. Anos atrás, acho que em meados de 2015, 2016, a gente fez um vídeo chamado Valorize o Booktube, onde juntamos alguns criadores e a gente falou sobre a importância de ser valorizado. Por mais que a gente não tenha tantos números, é muito interessante porque a gente gera muito engajamento, a gente gera muita conversa, muita troca. Isso vai aos poucos trazendo algum reconhecimento. E assim, inúmeras vezes que recebo comentários, já li por sua causa, ou me marca no Stories com o livro comprado, comprei por causa do Vitor. Então acho que essa conexão que realmente faz as pessoas quererem ler mais e querer conhecer o livro e querer comentar também. É uma comunidade que eu acho que gera muito assim, tipo, não vou só acompanhar, mas agora eu também fiquei com vontade de falar. Gera muito essa vontade de você também trocar ideia, de você também conhecer pessoas. Eu fico de coração quentinho, não porque é só um portfólio para eu mostrar para a editora que a gente realmente está fazendo um trabalho bom, mas por ver que tá dando certo, né? Que tô tendo esse feedback do pessoal e que eu tô fazendo um trabalho que pelo menos tá dando alguma coisa, um trabalho bom.